Eu não sei se vocês me conhecem, algumas pessoas já me conhecem, estive aqui pregando aí no início do trabalho dos jovens, no culto à noite, no sábado, e é muito bom estar aqui. Pastor, que bênção, pastor Zé Antônio. Primeira vez que eu vi o pastor Zé Antônio, eu não sei se ele se lembra disso, ele foi ministrar lá em Sertanópolis, na IPI de Sertanópolis, num evento que tinha lá, chamava Mergulhando nas Águas Tranquilas. Faz muito tempo isso, né? E eu era magrinho, menos bonito do que eu sou hoje, né? E aí eu era solteiro. Eu estava lançando uma semente no coração da minha futura esposa que pegou. Pensa uma semente boa, né? Porque caiu num coração, num solo fértil. Estou aqui hoje com a minha esposa, a Geise. Fica em pé, minha princesa. Estou também com o meu cunhado Gilney, a minha cunhada Tatiana. Fica em pé. Gilney, cuidado para não bater a cabeça. O Renan, que é o meu filho... Não, você não. O Renan, que é o meu filho mais velho. Há controvérsia, né, Renan? O Renan, que é o meu filho mais velho. O Natan está lá na salinha. E a minha princesa amor, que é a minha sogra querida, que eu amo tanto, a irmã Val, está comigo, minha intercessora também. Então estamos muito felizes. Obrigado, viu, queridos? Continuem aí junto conosco. Então, nós estamos aqui, sou lá da IPI de 1º de maio. IPI Céu na Terra. Pastor Renato, o que é isso? IPI Céu na Terra, da onde vem isso? Meu irmão, isso vem de uma palavra de Deus para a minha vida, para a vida da igreja, de que o papel da igreja aqui é viver aquilo que Deus já tem preparado para nós nas regiões celestiais. Nós podemos desfrutar aqui na terra, nesse mundo, as maravilhas que Deus já tem para nós. A vida abundante prometida pelo Senhor Jesus é viver já das maravilhas que Ele tem. E eu e você, como embaixadores de Cristo, implantadores do reino de Deus aqui, nós temos que clamar ao Senhor para que o céu desça na terra, para que verdadeiramente possamos viver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Você que não conhece o 1º de maio, 1º de maio está aqui pertinho de Londrina, futuramente, no futuro bem próximo, aí o lugar aí onde vai ser inaugurado o Hard Rock Hotel, o primeiro hotel numa ilha, vai ser ali em 1º de maio. Você pode nos visitar lá em 1º de maio, tá joia? Eu quero compartilhar algo com você. Eu gosto muito de conferência. Você vai começar a seguir a nossa igreja lá, IPI Céu na Terra. Você vai entrar no Instagram, no Facebook, você vai ver que eu faço muitas conferências, muitos eventos, e eu gosto, sabe por quê, irmãos? O poder não está na conferência, o poder não está no evento, mas quando isso acontece, quando a igreja, o pastor, o conselho se reúne com um propósito de uma conferência, de um evento como esse, eu não tenho dúvida que os céus se mexem também, porque é a oportunidade da igreja se apresentar a outras pessoas, é a oportunidade de você trazer um amigo, trazer uma pessoa que você conhece, um familiar que não conhece a igreja. Se você chama ele assim, vamos no culto lá no domingo à noite, o cara fica meio assim, mas se você chama ele, vai ter um evento na minha igreja, vai ter uma conferência, aí faz aquela arte bonita, como foi feita aqui, e aí a pessoa, eu vou lá ver como que é o evento. Irmãos, e a IPI lá, a IPI Céu na Terra, nós temos colhido frutos de pessoas, pastor, que vão a essas conferências, pessoas que são motivadas pela divulgação, pelo evento mesmo, e Deus, olha, essas pessoas vão à igreja, Deus pega essas pessoas pelo pé e não larga mais. Então é muito bom. Essa campanha, ou esse evento, ou essa conferência, propósito, e para mim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o propósito do Pai, é para que eu e você possamos entender o que Deus tem preparado para nós. Abra o teu coração, irmãos. Abra o teu coração para receber verdadeiramente aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas não saia daqui com tudo isso guardado só para você. Deixa eu dizer uma palavra profética em nome de Jesus para a tua vida. Faça acontecer. Repete comigo. Eu quero, com vontade, eu quero fazer acontecer. O pastor, o conselho, a liderança da igreja precisa de cada um de vocês para fazer acontecer. Sozinho não consegue, sozinho demora muito, sozinho é muito difícil, mas quando a igreja se propõe em fazer junto, quando a igreja se propõe e se abraça nesse propósito que eu vou falar aqui, meu irmão, ninguém segura a igreja. Tem uma canção que fala assim, estamos de pé, eu esqueci o nome do cantor agora, fugiu o nome, e ele fala assim, nada pode
parar a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está sempre avançando, sempre caminhando. Com isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler lá no versículo de número 35. E eu quero dividir essa mensagem em dois momentos. Esse aqui é o primeiro momento. O propósito do Pai. João 6, 35 ao 40. O texto diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, qual é o propósito do Pai? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? Jesus, ele se apresenta aqui como sendo o alimento, o pão da vida. Jesus se apresenta aqui como sendo o provedor, o cuidador, o sustento. E nesse versículo 39 está estampado aos nossos olhos qual é o propósito do Pai. O propósito do Pai é que nenhum se perca. O propósito de Deus é arrebanhar a grande maioria das pessoas para junto dele. Deus, ou melhor, o Senhor Jesus está trazendo aqui uma palavra, um incentivo, dizendo para eles: olha, é o seguinte, o meu Pai me enviou aqui com um propósito estabelecido, que vocês, através de mim, crendo em mim, não se percam, mas vocês encontrem um caminho, o caminho para a eternidade, o caminho para a vida abundante, o caminho para a salvação. O propósito de Deus está estabelecido aqui. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde o início, lá na criação, nós vemos escancarado aos nossos olhos um Deus que é Pai, um Deus que tem um propósito estabelecido de salvação, de libertação. Quando nós olhamos para Adão e Eva, Deus, ele cria todas as coisas de maneira excelente, de maneira sublime. Quando Deus termina de ali fazer o homem, Deus olha e entende que não é bom que o homem viva só. Deus então cria uma auxiliadora, a mulher. Sabe para quê, irmãos? O propósito de Deus ali era que o homem e a mulher, o ser humano, cultivasse aquilo que ele criou, cuidasse daquilo que ele fez. Esse era o propósito de Deus. Então entenda comigo, traga Jesus, vamos fazer uma inversão. Jesus que está presente na criação, a ideia é a mesma. Olha, o meu propósito é que vocês cuidem de tudo que eu fiz. Cuidem do jardim, das plantas, cuidem dos animais, tudo que eu fiz. Não se deixe perder nada. Cultivem bem. O propósito do Pai estabelecido na criação era para que o homem e a mulher cuidasse de tudo. Quando nós avançamos um pouquinho, nós vamos ver Noé, um homem escolhido por Deus, um homem escolhido entre tantos outros. Deus olha para essa humanidade que não entendeu,
Deus olha para essa humanidade que caiu no pecado. Adão e Eva caiu. Esse homem, essa mulher que Deus criou, por causa do pecado, se afasta de Deus. Agora a história muda. E mais uma vez Deus tem misericórdia. Levanta esse homem Noé para mais uma vez cuidar, livrar, salvar a obra-prima da criação, que é o ser humano. Deus levanta Noé num desafio de uma construção de uma arca, no meio de um povo, ao qual ninguém acreditava nele. Deus levanta Noé para ser esse, que mais uma vez estaria ali para cuidar do povo de Deus, ou para permanecer, fazer com que o povo de Deus permanecesse. Um pai, um Deus de propósito. Quando nós olhamos ao longo da história, nós vamos ver Abraão, o pai de uma grande nação. Abraão que se afasta, se distancia da sua família, da casa do seu pai, dos seus parentes, baseado numa promessa, baseado num chamado, em uma palavra desafiadora que é: farei de você pai de uma grande nação, ou pai de multidões. Eu te levarei a um lugar que você não sabe onde é, como que é, mas eu vou te levar a essa terra. Abraão obedece, Abraão entende o propósito do pai. Como ser pai de uma grande nação se a minha mulher não pode ser mãe de filhos? Mas Deus entra na história com misericórdia e mais uma vez estabelece o seu propósito de pai, e Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então, através de Abraão, Deus opera um milagre na vida de Sara. Sara então dá luz ao filho da promessa. Ei, olha para mim, um pai de propósito, um Deus de propósito, um Deus que quer cuidar da sua criação e não quer permitir que nenhum se perca. Olhamos para a história e vemos Moisés, um líder, um homem exemplar, um exemplo de pessoa a ser seguido, um homem fenomenal, um homem cheio da presença de Deus. Quando parecia que nada ia dar certo, Deus intervia na história, falava com Moisés, direcionava a vida de Moisés. Deus levanta Jetro na vida de Moisés, um homem que orientava, um homem que cuidou da liderança de Moisés. Tudo por quê? Para que o propósito de Deus continuasse sendo estabelecido. Amados, tudo isso para olhar no texto de João e dizer para você que o propósito do Pai é que nenhum se perca. Desde a criação até os dias de hoje, o propósito é o mesmo, que nenhum se perca. E aqui eu entro nesse segundo momento dessa reflexão, olhando para a tua vida e para a minha vida. Se Deus criou todas as coisas, levantou Adão e Eva para cultivar, para cuidar desse propósito de salvação. Se Deus levantou Noé, se Deus levantou Abraão, se Deus levantou Moisés, olha para mim, por que Deus levantou você? Por que Deus levantou a igreja? Por que Deus nos colocou neste lugar hoje? Por que Deus colocou o pastor Zé Antônio nessa igreja? Tantos outros pastores em tantas outras igrejas. Por que Deus levantou a cada um de nós crentes em Jesus? Por que Deus levantou um povo, um grande exército no meio de um vale de ossos secos? Por que Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida? Por que Deus nos enche de força? Por que Deus nos enche de vigor? Sabe para quê, meu irmão? Para que nenhum se perca, para que nenhum vá para o inferno, mas para que as pessoas sejam salvas, mas para que as pessoas sejam alcançadas, mas para que as pessoas sejam libertas, transformadas, curadas. É para isso que você está aqui. Foi por isso que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou. Não para que eu e você sentássemos no banco da nossa igreja e ficássemos só recebendo. Não, meu irmão. Púlpito não é caixa eletrônico, que você vai lá, passa o cartão e recebe algo que sai ali na máquina. Não,
O púlpito é o impulsionamento da igreja, do povo de Deus para essa grande obra, para esse grande propósito. Deus levantou cada um de nós com esse propósito estabelecido para que nenhum se perca. Quantos amigos eu tenho? Quantos amigos você tem? Quantas pessoas no seu convívio diário que não conhecem esse Deus que você conhece? Não conseguiram descobrir quem Ele é ainda. E Deus tem te dito, Deus tem te falado, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se levantar como voz profética. Você precisa fazer alguma coisa. As pessoas estão morrendo de fome. As pessoas estão morrendo de sede. As pessoas estão morrendo porque não tem mais esperança. Não tem mais aonde se agarrar. E talvez eu e você estamos olhando e vendo as pessoas indo para o inferno e não conseguimos entender qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que nenhum se perca. Nenhum se perca. Meu irmão, estamos iniciando o ano de 2022. Eu tenho dito lá na IPI Céu na Terra, o tema que nós vamos trabalhar esse ano e talvez o ano que vem, e talvez o outro ano e talvez para sempre, é o ano expansão. O tema é expansão. Expansão do reino de Deus, expansão da igreja, do crescimento numérico da igreja. Ah, pastor, mas o que adianta crescer em números e não ter qualidade? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores, carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Eu prefiro uma igreja com 2.000 pessoas, e 2.000 pessoas que ouvem a palavra todo domingo, toda terça, todo sábado, do que ter 20 pessoas que ouvem e não faz nada, irmão. Durante muito tempo a igreja, eu vou falar umas coisas aqui, pastor, depois você corrige. Meu Deus, né? Durante muito tempo nós ficamos presos a uma tradição. A tradição é bacana, é perfeita. A tradição é legal, porque nada começa de uma hora para outra. Tudo tem uma história. A nossa igreja Presbiteriana de Belém tem uma história mais de 100 anos. A IPI lá de 1º de Maio vai completar agora 68 anos. Só que a gente não pode ficar preso ao tradicionalismo, irmão. O tempo é cíclico, as coisas acontecem. A igreja precisa abrir os olhos. Nós precisamos nos desprender dessas coisas que nos travam. Se fosse tempos atrás, eu não me viria aqui nesse púlpito se eu não tivesse de terno e gravata. Olha o calor que está. O que isso muda na vida de um pastor? Nada, irmão. Porque a santidade, o relacionamento com Deus, ou a vida com Deus não está na roupa, está no que a pessoa tem dentro dela. O Senhor, quando escolheu Davi, o Senhor disse, olha, Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. Deus não está preocupado se eu estou de terno e gravata, se eu do jeito que eu estou. Deus está preocupado como está o meu coração. E está batendo forte aqui, irmão. Porque se o propósito de Deus é que nenhum se perca, e a continuidade desse propósito está sobre as minhas mãos e as tuas mãos, eu quero falar com você agora. O que fazer? Ou como entender esse Deus que age a nosso favor nesse propósito que Ele tem para nós? Vamos comigo lá em 1 Reis, capítulo 19. Quem está comigo, diga amém. Quem está com calor, diga amém também. Está calor. Mas nós recebemos uma mensagem ali. Está uma chuva ali ao redor de Bela Vista, Alvorada, chegando em 1º de Maio. Temos que orar, uma chuva forte. 1 Reis capítulo 19. Qual que é o propósito de Deus, irmãos? Qual que é o propósito de Deus? Que nenhum se perca. Você acha que Deus ia mandar a sua primícia, o seu único filho, o primogênito, unigênito de Deus, aquilo que Ele tinha de mais precioso, para sofrer, morrer naquela cruz, para ressuscitar, para que as pessoas fossem para o inferno, irmãos? Não. Ele fez tudo isso para que as pessoas sejam salvas e alcançadas por Ele, em nome de Jesus.
1 Reis capítulo 19, versículo 1. Permita-me ler esse texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares, mataram seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolaá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Meu irmão, olha para mim. Se o propósito de Deus é para que nenhum se perca, e esse propósito ele se estende para mim e para você, porque somos nós os pregadores, somos nós os missionários, somos nós os evangelistas. Está sobre as nossas mãos essa responsabilidade. Quando nós olhamos aqui para a vida de Elias, por que eu quero falar de Elias? Porque quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vemos aqui uma incoerência muito grande. Nós vemos um Elias aqui do capítulo 18, do capítulo 17, um Elias que é triunfante em suas batalhas, um Elias que é um homem desafiador, um Elias que é um homem ousado, um homem cheio de fé, de confiança, um homem que desafiou os profetas de Baal, um homem que sabia quem era o Deus a qual ele cria, qual era o Deus a qual ele servia. E Elias era sem dúvida o exemplo a ser seguido de homem de Deus. Elias era o cara, era o maior de todos, mas de repente entra na história essa mulher chamada Jezabel. Entra na história uma batalha, entra na história uma batalha de uma pressão psicológica, uma pressão espiritual, uma luta aqui que não é travada entre espadas e escudos, mas uma luta que é travada nas regiões espirituais. E nós vemos o profeta Elias,
o grande profeta Elias se curvar, se derrubar ou cair, se estremecer todo por causa de uma palavra. Deus tinha um propósito na vida de Elias. Olha para mim, meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Qual foi a palavra? Ou quais têm sido as palavras que têm desanimado você? Quais têm sido as lutas que têm feito você recuar? Ou quais têm sido as lutas que têm levado você para a caverna? O que me chama a atenção no texto aqui é que o deserto, preste atenção, ir para o deserto foi a escolha de Elias. Muitas vezes nós falamos assim: estou passando pelo deserto. Quem te colocou lá? Quem falou para você que era para você ir para o deserto? Elias, ele vai para o deserto, ele foge para o deserto. E o deserto aqui é lugar de sofrimento, de dor, de tristeza, de solidão. O deserto aqui é lugar de fuga. Então às vezes o deserto não são as circunstâncias em volta de nós, é nós que colocamos o pé lá. A caverna não é a circunstância, mas a caverna é o lugar de fuga, é o lugar do medo, é o lugar da solidão, é o lugar da tristeza. E foi para lá que Elias correu. Elias fugiu do propósito. Pastor, eu estava pensando nessa palavra. A igreja, a Betânia, a IPI Céu na Terra, todas as igrejas precisam entender que tem um propósito para ela. Eu estava lendo uma reportagem esses dias. Eu não ia falar sobre isso aqui, porque eu tenho algo no meu coração que esse ano eu vou falar o menos possível de pandemia no púlpito. Mas nos Estados Unidos, existe uma estatística de 70% das pessoas não vão voltar para a igreja. Tem uma igreja, eu não lembro o nome dela, uma grande igreja, ela tem mais de 12 mil membros. Pastor, fecharam os templos. Sabe por quê? O culto só vai ser online. Só vai ter culto online. E a igreja vai continuar trabalhando no social. Porque o povo não voltou para a igreja. A igreja tem os seus compromissos financeiros. A estrutura muito grande. O que eles fizeram? Decidiram, não, nós vamos fechar a igreja. Os cultos vão ser só online. Vamos trabalhar no projeto social. E é assim que vai ser. Irmãos, cadê o povo de Deus? Que tem o propósito estabelecido para que nenhum se perca. Glória a Deus que você está aqui, você não faz parte dessa estatística. Então quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vemos esse Elias fujão, esse Elias covarde, esse Elias cheio de medo, esse Elias que está tremendo de medo por causa de uma palavra de uma mulher. Não quero aqui menosprezar a mulher, não é nada disso. Mas ele foge como se ele nunca tivesse enfrentado nenhuma luta. E o que acontece na vida de Elias? No propósito de Deus, Deus age a nosso favor. Não adianta fugir para o deserto, não adianta se esconder na caverna. Olha para mim, meu irmão, eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é a sua caverna, mas aí não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Em primeiro lugar, esse Deus que age nesse propósito é o Deus que cuida de nós. Mesmo que você esteja na caverna, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja fugindo, Deus está olhando para a tua vida. Isso é fantástico. Deus está olhando para a minha vida e para a tua vida, para a vida do pastor, falando assim: você pode ir aonde você quiser, eu estou cuidando de você, porque eu tenho um propósito estabelecido na sua vida. Quando nós olhamos o versículo 5, o texto diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Comer o quê? Beber o quê? Na fuga, no medo ninguém tem fome. Na fuga, no medo ninguém tem sede. Mas existia um Deus aqui que estava olhando para Elias, estava cuidando de Elias. Se Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão, você pode estar passando pela pior luta da sua vida. Deus vai olhar para você e vai dizer: levanta-se e coma, porque ainda você está vivo.
Esse é o tempo da igreja se levantar. Esse é o tempo da liderança se levantar. Esse Deus que cuida de nós é o Deus que preserva a nossa vida. O versículo 4. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, entenda aqui essa analogia, estava com a corda no pescoço, pendurado na árvore, querendo tirar a sua própria vida. Tamanha era a angústia, o medo desse homem. Mas Deus preserva a vida dos seus, porque Ele tem um propósito estabelecido para cada um de nós. Não adianta, meu irmão, não fuja desse propósito, não fuja dessa promessa, não fuja dessa palavra, não fuja desse direcionamento. Saiba que existe um Deus que está olhando para você, cuidando de você. Quantas pessoas dão cabo da sua vida, porque não conseguem entender e descobrir que existe um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que preserva, um Deus que sustenta. Quando nós olhamos para a vida de Elias, o versículo 6, uma palavra de encorajamento, o texto diz assim: então Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Deus se apresenta, Deus cuida, Deus sustenta, Deus preserva a vida. E o versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse novamente: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Eu quero abrir um parênteses aqui. Teve um tempo lá em 1º de maio, eu estou em 1º de maio há 12 anos. O pastor Zé Antônio faz parte dessa época, ele pregou para o Ministério de Homens lá. E eu abri meu coração naquela chácara, não sei se o pastor lembra, porque o pastor conversa com muita gente. E eu disse assim para ele: pastor, ele perguntou, como que você está aqui? Eu falei, eu estou aqui só pela graça. Na verdade, pastor, eu estou procurando outros desafios. Para quê, né? Mas já está um desafio lá, procurar outro. E eu estou aberto a convites, pastor. Se o senhor souber de alguma coisa, o senhor me fala. Meu nome está à disposição. Eu nunca tinha colocado meu nome à disposição. E o pastor orou, nós conversamos bastante, ele me orientou: segura, Renato, vamos ver. Às vezes é só um tempo, um momento. Mas eu estava convicto, irmãos, porque eu ia sair de lá. 1º de maio tem 11 mil habitantes, irmãos, uma cidade pequena. E tinha momentos que, eu disse isso numa outra igreja esses dias, eu vou dizer para edificar a sua fé. Eu subia na escadinha da igreja e eu falava assim: Deus, me tira deste lugar. Deus, eu não aguento mais isso aqui. Eu subi, irmãos, totalmente destruído. Talvez eu queria estar no deserto, numa caverna igual Elias. Quem pregava era literalmente o Espírito Santo, porque eu não tinha força nenhuma. Porque o que acontecia lá? Teve um tempo lá que eu tinha que assobiar e chupar cana, e jogar o bagaço fora. Era eu que abria a igreja, era eu que ligava a mesa de som. Eu tinha que ficar pensando, orando a Deus: será que alguém vai vir tocar violão hoje? Quem será que vai tocar bateria hoje? Quantas vezes toquei eu bateria? E eu começava a ver outras igrejas, a coisa acontecendo, e eu falava: Deus, eu só queria uma igreja, um povo que trabalhasse, um povo que servisse ao Senhor. Eu queria ter um ministério de louvor, eu não tinha um ministério de louvor. Eu queria pessoas para ajudar e não tinha, irmãos. E eu via outras igrejas, o negócio acontecendo. Eu fui pastor de jovens aqui na 2ª IPI, na IPI Filadélfia. Foi lá que eu cuidei do Renan.
E ali tudo eu tinha, né, Renan? Tinha 3 ministérios, tinha tudo. Eu fui para 1º de maio. E aí, irmãos, nessa época do pastor, o pastor me fez um convite. Ele estava para sair da 8ª igreja e eu vim pregar na 8ª igreja. Cheguei na 8ª igreja, bonita a igreja lá, muito bem feita, pá, beleza. E eu estava pregando assim, irmãos. Eu lembro até a mensagem que eu preguei lá. Eu preguei sobre a mulher samaritana. E eu pregando assim para aqueles irmãos de Deus, pregando para mim, falando assim: o teu lugar não é aqui. O teu lugar não é aqui. O teu lugar é em 1º de maio. É para lá. Acabou o culto, fui conversar com o conselho, irmãos. Eu falei não. Eu não falei não na hora para não ser deselegante. Mas na terça-feira eles, falei, me dá até terça-feira. Na terça-feira eu liguei para eles e disse que eu não iria aceitar o convite. O que aconteceu? 2017. Começamos o ano de 2017, 19, 20, 2017. Começamos o ano de 2017, eu disse para minha esposa, eu falei assim, é o seguinte, eu não vou mais orar para Deus me tirar daqui não. Nós vamos, se Deus nos colocou aqui, eu vi uma palavra um dia, que onde Deus planta a semente, é ali que Deus quer que a árvore dê fruto. Então se Deus me plantou aqui, Deus vai dar fruto aqui. Só que é o seguinte, amor, eu vou abrir a minha visão, eu vou me desprender disso daqui, e eu vou buscar coisa nova, eu quero coisas novas para a igreja, eu quero sair desse negócio aqui. E aí, irmãos, 2017, eu pesquisando na internet, achei uma conferência, Amor e Cuidado, lá em Araçatuba, na PIB de Araçatuba. Hoje não é mais PIB, é só Amor e Cuidado. Eu fiz a minha inscrição, fui para lá, irmãos, a minha cabeça abriu, Deus deu uma oportunidade tremenda para mim. Eu voltei para 1º de maio, irmão, cheio de Deus. Eu quero fazer tudo que eu estou lá, quero fazer. Resumindo a história, irmãos, eu estou lá há 12 anos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos 2 ministérios de louvor. Nós temos um ministério de mídia que funciona, uma diaconia que funciona, ministério de integração, ministério de jovens. A igreja está para a honra e glória do Senhor redondinha. Sabe de onde Deus, pastor, sabe de onde Deus mandou pessoas? Eu tenho uns 30 membros de Bela Vista do Paraíso, que vão para 1º de maio todo final de semana. Por que eu estou dizendo isso? Ao meu ver, eu tinha que ir para a caverna, para o deserto. Eu tinha que fugir de 1º de maio, porque era mais fácil eu ir para uma igreja top. Era mais fácil eu dispor o meu nome para uma igreja que tinha tudo. E um dia um pastor virou para mim e falou assim: você não precisa ser o melhor pastor de uma igreja de 2.000 membros. Seja o melhor pastor de uma igreja de 200 membros. Pá! Porque às vezes a gente quer fugir achando que o problema é o lugar. O problema não é o lugar, o problema somos nós. É nós que desvirtuamos o propósito de Deus. Elias perdeu o time, Elias perdeu a direção, Elias, o medo, o pavor, o pânico tomou conta da vida de Elias, e aquele homem guerreiro, aquele homem triunfante, que eu falei agora há pouco, esse homem foi sucumbido pela covardia, pelo medo. Mas em todo esse tempo, Deus estava com ele. Deus insiste: levanta-se e coma, levanta-se e coma. Aí o que ele faz? Ele levanta e come, pastor, mas ele vai para a caverna. Aí ele chega na caverna, Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? O teu lugar não é na caverna. Deus insiste e não desiste de nós. Deus chama essa igreja Betânia, porque tem um propósito para ela. Esse lugar aqui é lindo. O Renan me apresentou o prédio, irmãos, que estrutura, pastor, eu fiquei maravilhado com isso aqui. Que eu nunca fui numa igreja que tem a igreja e tem a balada na frente. Você não tem que segurar o povo para ir na balada não, né? Irmãos, eu disse para o Renan, nós temos que fazer uma culto dos jovens ali no hall de entrada, colocar umas luzes, uns move, um negócio, para o povo confundir onde é a balada.
O pessoal vai achar que a balada é aqui, vai entrar. A hora que entrar, o Espírito Santo cata, vem para cá. Para muitos pode falar, o pastor Zé Antônio é louco. Abriu uma igreja na frente de um pub, que fala, né? Na frente de um pub, vê se tem cabimento. Claro que tem, irmãos. Isso aqui é nosso. O que Deus falou para Josué? Onde você colocar a planta dos seus pés, você conquistará. Eu tenho te dado. Esse lugar já é da igreja. Esse lugar já é do Senhor. Esse lugar já é o lugar de acolhimento. Ai meu Deus, eu não posso falar isso. Mas enquanto o povo briga lá, divorcia lá, atrai lá, o Espírito Santo traz eles para cá e vocês acolhem. O Espírito Santo traz eles para cá e acolhe essas pessoas. Não é isso que está escrito no logotipo da igreja? Betânia, lugar de acolhimento. Porque Deus tem um propósito estabelecido. Eu sou muito amigo do pastor da Reviver aqui, o pastor Ricardo. Vocês estão no melhor lugar de Londrina para ter uma igreja, é esse lugar aqui. É esse lugar, essa região aqui, irmãos. Pessoas que estão cheias de dinheiro, estão vazias de Deus. Porque o dinheiro não preenche aquilo que só o Espírito Santo preenche. Então a igreja tem um propósito. Deus se apresenta para Elias, para confirmar o propósito. O texto diz assim, versículo 11, eu já estou quase encerrando, mais uma hora. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui através do anjo, olha, você pode ter fugido de Deus, você pode estar querendo fugir do Senhor, mas o Senhor ainda continua ativo, o Senhor continua ainda presente, o Senhor continua ainda olhando para você, o Senhor continua ainda querendo, desejando um relacionamento com você, porque Ele tem um propósito estabelecido na sua vida. Ele vai passar, Ele ainda continua atuante, mesmo na sua covardia, no seu medo, no seu desespero, Deus ainda continua atuante. A Bíblia fala aqui que de várias formas Deus não se apresentou, mas na palavra calma, serena e tranquila, Deus se apresenta para Elias, para dizer para Elias, olha, eu podia estar no terremoto e quebrar e destruir tudo, eu podia estar no vento forte, se mostrar como um Deus poderoso, um Deus que age na teofania, mas não, eu sou um Deus que age também na calmaria, no silêncio, porque o que você precisa, Elias, é um pouco de paz. Ainda que pareça que na caverna não tenha barulho, não tenha som de nada, existe um silêncio na solidão que é ensurdecedor. É ou não é? Ainda que no deserto não tenha ninguém, ainda que pareça que você está sozinho, a solidão, ela é mortífera, porque nós não fomos feitos para viver só. Deus fala para Elias, saia desse turbilhão que você está, e venha para cá porque eu quero falar com você. Eu quero mostrar qual é o meu propósito. E para encerrar, esse Deus que nos fortalece, quando nós olhamos lá no versículo 15, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco, lá unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafete, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. O elo de ligação aqui entre o propósito de Deus na vida de Elias é Eliseu. Para que Deus continuasse com esse propósito, Elias precisava terminar o que Deus tinha para ele. E qual era a última tarefa que Deus tinha para ele? Vai ungir o seu sucessor. Mas não para. Eu estou aqui hoje. Eu me converti em fevereiro de 1996. Porque Deus levantou um Elias com o propósito de trazer para mim uma palavra, para que eu não me perdesse. E ele foi bem sucedido esse meu irmão. Ele me ganhou para Jesus.
existem outras pessoas na minha vida que vão ser os meus sucessores, não ministerialmente falando, mas na minha vida, que Deus conta comigo para que esse propósito continue. Na tua vida particular existem pessoas que você ainda precisa estender as mãos e orar por elas. Eu vou além, ungir essas pessoas e declarar sobre a vida delas a presença do Espírito Santo de Deus. Não acaba no pastor Zé Antônio, irmão. Não acaba no pastor Renato. Continua com você. Continua com a igreja. Deus restaurou a força, Deus restaurou a garra, Deus restaurou o vigor de Elias, porque Deus tinha um propósito para cumprir na vida dele, para que nenhum se perca. Você precisa entender que o propósito que Deus tem para você é que você faça discípulos. Faça discípulos. O propósito do Pai é: faça discípulos. O propósito do Pai é que nenhum se perca.